Olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Nós vamos ver as cartas que o Senhor Jesus mandou enviar às igrejas. Agora você vê, essas cartas não são para os incrédulos. Não são para aqueles que não têm compromisso com Deus. Não são para aqueles que não têm fé em Deus ou na palavra de Deus. São para as igrejas. São para aqueles que creem no Senhor Jesus. São para aqueles que têm um compromisso com Deus. São para aqueles que creem na palavra de Deus. São para aqueles que são a igreja do Senhor Jesus, que creem no Senhor Jesus. Independente de como, você vai ver que nas cartas tem exortação, que nas cartas tem conselho, que nas cartas tem repreensão. E essas cartas representam um tipo de igreja, representa um tipo de cristão. Eu estou enquadrado em uma dessas cartas. Você que tem fé no Senhor Jesus, você que crê no Senhor Jesus, também está enquadrado em uma dessas cartas. Todos os cristãos estão enquadrados em uma dessas cartas, mas essas cartas não são para os incrédulos, não são para aqueles que não têm compromisso nenhum com Deus. Os incrédulos, mais tarde, nós vamos ver o que está escrito para eles, nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre eles. Essas cartas são para os cristãos, são para a igreja do Senhor Jesus. Você que tem a sua Bíblia aí, abra em Apocalipse capítulo 2. Diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Foi o que nós lemos no programa passado. Foi o que nós lemos quinta-feira. O Senhor Jesus, ele anda no meio do candeeiro de ouro e tem na mão as 7 estrelas. É ele que está mandando dizer isso para a igreja dele. Diz mais, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolo e não são, e os achaste mentirosos. Você vê que é uma igreja, que é uma pessoa que tem perseverança, é uma pessoa que trabalha para Deus, tem fé, é uma pessoa que prova os apóstolos, prova aqueles que se dizem de Deus, que se dizem cristão. E como eu posso provar aqueles que são de Deus? Pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, porque a verdade não é a igreja A, B ou C, a verdade é a palavra de Deus. Se vai contra a palavra de Deus, então não pode ser um apóstolo de Deus. Se vai contra o ensinamento do Senhor Jesus, então não pode ser um apóstolo. Pode até falar bonito, pode até falar algo da Bíblia, mas se não tem um ensino bíblico, se não tem, um conteúdo bíblico, então não é apóstolo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Então, se eu quero saber se a minha igreja é de Deus ou não, se eu quero saber se aonde eu congrego é de Deus ou não, eu tenho que ver pela palavra de Deus. Se tiver de acordo a palavra de Deus, amém. Se não, meu irmão, se não, minha irmã, pode ter milagre, pode ter multidão, pode ter o que tiver, pode acontecer o que acontecer. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, não é de Deus. Se não tiver de acordo com a Bíblia, não é de Deus. É o que a Bíblia ensina. Não está escrito
que nos últimos dias surgirão muitos falsos pastores, falsos mestres, enganarão a muito. Então não se iluda com multidão, não. Não se iluda com multidão, não. Veja se está na palavra de Deus, se é o que o Senhor Jesus ensinou, se é o que a Bíblia ensina, porque se for contra, então não é de Deus. E diz mais, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Você vê que é um cristão, que é uma igreja que tem perseverança, que suporta as lutas, que suporta as provas por causa do nome de Jesus. Tem fé, é uma igreja que tem obra, que tem perseverança, é uma igreja de Deus. O Senhor Jesus viu muitas qualidades nesta igreja, tem muitas qualidades neste cristão, tem muitas qualidades nesta pessoa que serve a Deus. E diz mais, tenho porém contra ti. Você vê que mesmo tendo qualidade, mesmo tendo perseverança, mesmo sendo uma igreja de Deus, uma pessoa de Deus, Deus tem algo contra ela. Veja o que Deus tem contra ela. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, tem obra, tem perseverança, prova aqueles que são de Deus, examina a Bíblia para ver se o que está sendo pregado, falado, está na Bíblia. Não se deixa levar por versículos soltos, não se deixa levar por versículos tirados do contexto, não. Esse cristão segue a Bíblia, segue a palavra de Deus, segue o ensinamento do Senhor Jesus. Mas Deus tem contra ela que ela abandonaste o primeiro amor. Tem obra, tem perseverança, tem tudo, mas abandonou o primeiro amor. Faz as coisas para Deus mecanicamente, já não tem o primeiro amor, faz bastante coisa, tem bastante obras, mas perdeu o primeiro amor. E nós não podemos perder o primeiro amor, nós não podemos perder a consideração que nós temos para com Deus, para as coisas de Deus. Nós não podemos fazer as coisas de Deus mecanicamente, não. Nós temos que fazer, e tudo que fizermos para Deus tem que ser com amor, tem que ser de todo o coração. Nós não podemos perder o nosso primeiro amor. E às vezes a pessoa perde o primeiro amor pelo escândalo. Às vezes a pessoa perde o primeiro amor por olhar o erro de um, de outro. E nós não podemos olhar para ninguém, não. Nós não podemos olhar para ninguém. Nós temos que olhar para Deus e buscar e servir a Deus de todo o nosso coração, porque Ele conhece as nossas obras. Você viu lá no começo, diz: conheço as tuas obras. Deus sabe quem somos, e tudo que nós fizermos tem que ser para Deus, e tem que ser por amor, não pode ser por obrigação, não pode ser na pressão, não pode ser empurrado. É melhor que a pessoa não faça do que fazer obrigado, empurrado. É melhor que a pessoa não faça do que fazer por obrigação. Não, para Deus nós temos que fazer por amor, de todo o nosso coração. Não podemos perder o nosso primeiro amor. E diz mais, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Você vê que é um conselho que Deus dá, lembra-te de onde caíste, lembra-te aonde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Faça como você fazia no princípio, faça por amor, de todo o coração, para Deus. É isso que nós temos que fazer, não para homem,
não obrigado, e sim para Deus. E diz mais, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Nós temos que nos arrepender, melhorar a cada dia. Ninguém pode achar que é bom o suficiente. Ninguém pode achar que já sabe tudo, que já é perfeito, porque ninguém é perfeito. Você vê que é uma igreja, que é um cristão que tem obras, que é um cristão que serve a Deus, que faz a vontade de Deus, mas perdeu o primeiro amor. Então ele tem que se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você vê? Ao vencedor, Deus vai dar o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem é o vencedor? Aqueles que serão salvos. Para o mundo, vencedor é quem tem casa, quem tem carro, quem tem dinheiro, quem tem fama. Mas para Deus, vencedor são aqueles que são salvos, que alcança a sua salvação, que conquista a sua salvação, que segue até o fim no caminho de Deus, que não abandona o seu primeiro amor, que guarda a sua fé. Você vê, está aí um cristão, está aí uma igreja perseverante, que tem obra, que não suporta homens maus, não gosta, não aceita injustiça, mas que perdeu o primeiro amor. Talvez seja o seu caso, você é uma pessoa assim, mas perdeu o primeiro amor. Então volte, se arrependa, se conserta com Deus, para que você não perca o que Deus tem para você. Que Deus abençoe a todos. E semana que vem, segunda-feira, nós estaremos falando sobre outra igreja, outro tipo de cristão, outra pessoa que serve o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e até logo mais. Ele voltará.